Vamos lá? Vamos aqui começar a nossa aula aplicando aqui um passo a passo da descrição de um perfil de solo, ok? Estou utilizando aqui como referência um material disponibilizado pela Embrapa no portal deles. Então eu gostaria que vocês observassem e posteriormente eu vou disponibilizar a vocês este material para que vocês possam verificá-lo adequadamente esse procedimento. Então, primeiramente é o seguinte, vamos lá. Para classificar, né, para realização da aplicação, deve seguir a seguinte lógica em relação à chave de classificação. Quem que é a chave de classificação? É o próprio livro Embrapa, ok? Então, com base no livro, com base nesse material, nós utilizamos essas informações, né, comparando com as informações coletadas a campo e comparada com as informações obtidas em laboratório, ok? Então, a descrição de perfis, né, com a descrição morfológica dos dados analíticos, dos dados de ambiente identificado, identificação horizontal, do horizonte diagnóstico, perdão, superficial, subsuperficial, nós temos que verificar ali os atributos diagnóstico, né, atividade de argila, saturação por base, saturação por alumínio, gradiente textural, entre outras informações que nós já viemos discutindo isso ao longo da nossa disciplina. Né? Todas as informações são indispensáveis para a realização inicial de uma boa classificação de solo. Ok? Aqui, inicialmente, né, esta informação aqui da ficha de descrição do perfil do solo, quem vai montar isso é o responsável que está fazendo a classificação de solo, ok? Estes parâmetros estão devidamente bem descritos lá no livro de Manual de Pedologia do Solo do IBGE. Tem um capítulo específico que ele descreve como que você deve inserir no relatório final da descrição da classificação de solo, os passo a passo. Então, ali, para você ter uma ideia, o inicial da ficha, na descrição do perfil do solo, tá, o perfil número, ou seja, você vai descrever quantos perfis você descreveu ali naquele local, o número do campo, ou seja, a localização a ser feita, né? A fonte desse perfil aqui está no da segunda reunião de classificação de solo, correlação de solo e interpretação da aptidão agrícola, a data que foi realizada a análise do perfil, que é aí, ó, foi dia 16 de 8 de 82, ok? Muitos de vocês ainda nem haviam nascido nesse período, né? Aqui, especificamente, nós estamos ali com a classificação antiga, ok? Já descrita, que já é uma classificação fechada, já foi terminada, né? Então, está ali como podizórico, vermelho, amarelo, atividade baixa, distrófico, abrupto, amoderado, textura média, argilosa, fase floresta tropical, subcalcifólia, relevo suave ondulado. Então, você observa que um nome completo, né? Utilizando-se todas as classificações no período lá de 82, você conseguia aí ter uma boa relação da classificação. A unidade de mapeamento, que ele não foi descrito, né? A localização aonde foi realizado, né, em relação ao município, estado e coordenadas. Temos ali ó, a 1 quilômetro após o portão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rural do Rio de Janeiro, em direção à rodovia Presidente Dutra, entrada à direita, né, a 2,2 quilômetros em estrada secundária, Itaguaí, Rio de Janeiro, coordenada 22 graus e 45 segundos, e sul, e 43 graus e 41 minutos, perdão, 22 graus e 45 minutos, sul, e 43 graus e 41 minutos oeste, de Greenwich, e a folha de identificação, folha Paranacambi. Ok? Pessoal, por que é importante haver a descrição detalhada dessa informação aqui? É para que qualquer pessoa que tenha interesse em observar e chegar nesse local para saber se realmente confere com essa informação, né? Ele tem acesso ali específico a essa informação. Então fica fácil ele ir lá e classificar aqui. Lembrando que hoje, né, com o advento da tecnologia do GPS, ele ainda facilita muito. Aqui está usando em graus de segundo, né, especificamente. A situação do declive, né, e a cobertura está bem descrita aqui, ó. Corte de arruamento, né, loteamento em terço inferior da colina, com 7% de declive sobre a vegetação de gramíneas, ou seja,
Ele está descrevendo aonde foi o local, a altitude comparada ali, né, em relação ao nível do mar, 45 metros. A litologia, a litologia você pode utilizar referências bibliográficas, né, muito bem definidas para a região. Né, você tem muitos materiais bons do IBGE, que você pode trabalhar. O CEPLAN também tem alguns materiais bons que descreve claramente a litologia para o nosso estado. A associação, tem aqui a associação de biotita, gnais granitoides, flacoidais, porfiroblásticos e migmáticos, ok? Então, essas são as informações ali referente à litologia. Tudo está bem descrito aí, já bem trabalhado na grande maioria das regiões. O material originário, a pedregosidade, pode observar aqui que ele não observou nenhuma pedregosidade no local, não houve nenhuma rochosidade, não viu nenhuma rocha no local próximo ali, né? O relevo local, suave ondulado, o relevo regional. O que é regional? Você olha para o horizonte, né? E aí compara do local onde você está até o horizonte. Ele identificou também ali suave ondulado. Observou-se a característica específica da erosão, né? Descrevendo ali laminar moderado. Temos aqui a drenagem, né? Moderadamente drenada. A princípio você faz pela classificação da própria textura e suas características, mas é interessante você fazer ali uma análise específica sobre a drenagem para definir isso com certeza. Lembrando que toda vez que você quer quantificar, ter uma noção clássica, é necessário fazer uma análise específica. Ok? A vegetação primária, floresta tropical subcaducifólia, uso atual da área de loteamento, né, que é especificado ali anteriormente, e o nome da pessoa que é o responsável pela descrição do perfil. Então, este aqui, ó, é a ficha de descrição do perfil inicial, que é obrigatório, né? Então, essa lado lateral, essa coluna aqui, essa primeira coluna aqui, ela é obrigatória. O que vai mudar, professor, para cada perfil, muda a segunda coluna, que refere-se especificamente às informações observadas no local. Ok? Seguindo aqui, ó, uma informação extremamente importante a ser observada aqui, ó, é a drenagem, tá? Por quê, professor? Porque aqui você já começa a ter uma noção específica do tipo de solo que você está trabalhando. Ok, moderadamente drenado. Moderadamente drenado significa que não é um solo que fica encharcado. Ok? Se ele não fica encharcado, é um solo característico que não se caracteriza como solo hidromórfico. Beleza? Por que é importante entender isso? Vamos lá, pessoal. Se você fizer uma analogia rápida, você consegue separar parte das classificações, das 13 ordens lá específicas, automaticamente você já consegue definir algumas condições aqui. Em sequência, né, a descrição morfológica, que é uma outra tabela inserida, né? E essas informações morfológicas, pessoal, ela é observada a campo, dentro da trincheira, para cada um dos subhorizontes, né? Horizontes e subhorizontes. Se você observar aqui, ó, ele está descrevendo ali a primeira condição. Nós temos aí horizonte AP, né? O AP é uma simbologia para áreas já alteradas, né? Já foi executada alguma prática agrícola especificamente, que não mais uma área de nativa. Ele descreve claramente que a profundidade, né, desse perfil AP ele varia de 0 a 14 centímetros, ok? Você observa claramente ali que apresenta ali uma informação chamada bruno acinzentado muito escuro. Esta informação, se vocês lembram, é a primeira informação que você coleta no perfil, no horizonte, né? Após a classificação dos horizontes. Você vai coletar a cor do solo, usando ali a carta de Mansell. Tendo esta a necessidade de ser observada úmida quanto seca. Lembrando que a classificação da cor úmida é a classificação principal. Por quê, pessoal? Porque em qualquer situação você consegue analisar a cor úmida do solo. Quando o solo está seco, eu coleto uma amostra, e ao coletar essa amostra, eu obtenho o valor da amostra seca, mas depois eu posso umedecer usando um spray, né? Eu posso umedecer esse solo e obter a cor úmida. Porém, quando o solo está úmido, né, automaticamente eu não consigo obter seco.
porque não há como secar ali no campo, não há como fazer essa alteração. Então, automaticamente, nós podemos descrever que a cor úmida é a cor principal na classificação do solo, ok? Mas, de preferência, obter as duas classificações, tanto seca quanto úmida, se for possível, ok? A posteriori, se você observar aqui, ó, que na sequência lógica da classificação morfológica, né, coloca-se franco, argila arenosa. O que significa isso? Isso significa que textura, lembra da textura? Referendando aqui o triângulo textural. Então, eu quero que vocês observem que existe uma sequência lógica a ser inserida as informações coletadas no campo, ao descrever aqui a tabela de descrição morfológica, ok? A apresentação aqui de moderada a forte, muito pequena, média, granular e não simples. O que significa isso? Nós estamos falando da estrutura do solo, nós estamos falando da referência da estrutura, nós estamos falando granular, blocos subangulares, subangulares, tamanho médio, pequeno, grande, lembra disso? Está falando de tamanho prismático, colunar. Então, essas informações bem descritas e observadas no campo. Aqui nós estamos observando na sequência ligeiramente dura, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajosa. Essa aqui é a informação ligada à consistência, tanto seca quanto úmida, ok? Ligeiramente dura, dura especificamente aqui, né? Tá falando de seco, né? Friável, ligeiramente plástico, ligeiramente pegajoso, tá ligando aí a consistência úmida. E a posteriori aqui nós temos a informação da transição de um perfil para o outro, ou seja, aquele limite, do limite de um horizonte, do subhorizonte para o outro, né? Nós vamos descrever ali, ó, a transição ondulada e clara, ok? Todas essas informações estão bem descritas no manual de coleta de amostra de solo do Souza. Por incrível que pareça, né, como o Souza também corroborou na descrição do livro do IBGE, também tem capítulos lá que descrevem essas informações da caracterização de morfologia do solo. Como fazê-la, como executá-la, né, especificamente. Você pode observar que existe um outro horizonte abaixo do AP, né, que está localizado como E. Você pode observar que a primeira informação coincide com a segunda, da primeira classificação, ou seja, fala-se sobre profundidade, né? Aqui ele fala que varia de 14 a 30 centímetros. A posteriori, nós temos ali a coloração, que vai de bruno amarelado, ou seja, seguindo a mesma sequência em ordem, né, das informações. Tem a cor, depois da cor vem a textura, depois da cor da textura vem ali a estrutura, depois da estrutura vem ali a consistência seca e úmida, e tem posteriormente, você vai ver o quê? Novamente a transição, ok? E isso vai se repetindo para cada um dos horizontes dentro do perfil, ok? Pessoal, é muito importante entender que existe uma metodologia de coleta de informação que deve ser seguida. Né? Para vocês verificarem, toda essa metodologia está bem descrita lá no Manual de Pedologia do IBGE e também no Manual de coleta de amostra de solo do Souza. Né? Então é interessante que se você observar, no final do Manual de Pedologia, ele tem lá uma ficha de coleta de amostra, que ela é adaptada do pessoal de Lavras. O pessoal de Lavras, da Universidade de Lavras, eles simplificaram o livro de coleta de amostra de solo para que o indivíduo, ao chegar no campo, não precise ficar ali, lendo o livro para poder fazer a classificação, e também não precise, e também tem ali uma sequência para ele seguir a anotação. Então, para cada trincheira, para cada perfil de solo, né, você usa uma ficha daquela para fazer a anotação de campo. Nós chamamos de caderneta de campo, ok? Então, olha que bacana, né? Com base em todas essas informações aqui, agora me permite, né, observar algumas informações importantes dentro deste ambiente. Primeiramente, a informação importante é a cor, ok? Olha lá, 10YR 3/2 úmido, né? 10YR 5/2 seco. Então você vai observando, né, que a cor predominante na boa parte do perfil do solo, ó, né, você vai vendo aqui, ó, vai vendo YR, vermelho e amarelo, e depois vai entrando para o amarelo, né?
Tá vendo aqui, ó? Então você vê que você verifica ali que há um processo de oxirredução do solo no perfil, né? Uma perca do ambiente da coloração. A coloração ela vai se mantendo ali, ok? Seguindo aqui, ó, nós vamos observar a outra informação extremamente importante dentro dessa classificação, que é, logicamente, quem? A textura. Verificar como a textura varia dentro do perfil, né? Você percebe que o perfil, especificamente, ele tem uma variação praticamente quase padrão, né? Varia de argila, ó, nos dois primeiros. Aqui, ó. Aí, quando entra numa outra classificação, ó, no BC, no C, né? Que são duas classificações diferentes, ó, nós temos aqui, ó, no primeiro momento, nós temos um BT, ok? Provavelmente, aqui já está classificado, tá? Depois vamos relembrar como que faz isso lá na próxima ficha. Você tem aqui dois perfis, duas características distintas, né? Variando do solo argiloso, ó, nesse perímetro aqui, onde a coloração é vermelho e amarelo, predominantemente vermelho e amarelo. Aqui no segundo momento, eu tenho uma variação que varia de franco-argilosa, né? O franco, ó, já mudou aqui a característica desse perfil. E aqui, cuja variação vai do vermelho e amarelo para o amarelo, ok? E posteriormente aqui, ó, eu tenho a observância de serosidade nesse perfil, ó, ok? Então, a presença de serosidade do perfil é uma das características intrínsecas na classificação do BT, tá? Mesmo ela não sendo ali uma referência clássica, mas sabe-se que todos os horizontes BT praticamente contêm ali serosidade. Uma vez que você descreveu claramente a informação sobre a morfologia, você vai apresentar agora de forma organizada também, existe uma regra para isso, que é a análise física e química. Vamos iniciar aqui descrevendo a análise física, ok? Para cada um dos horizontes e subhorizontes descritos nesse perfil. E com base nessa informação, nós estamos lá, a profundidade bem descrita aqui na lateral, né, na segunda coluna. Aqui nós temos a descrição do fracionamento da textura, começando lá do calhau, né, pessoal, ok, aqui, vamos aqui a informação, né? Eu gostaria que vocês observassem. Aí vem a terra fina, que representa realmente todo o fracionamento da textura, né? Terra fina aqui, ó, é um fracionamento de areia grossa, areia silt e argila. Lembrando que a areia grossa e a areia fina, a somatória das duas, vamos lá, lembra que a areia ela pode ser fracionada em areia muito grossa, areia grossa, média, fina e muito fina. E só essa classificação não é utilizada para viu. Nós aqui, na classificação, nós utilizamos apenas a informação aqui. Ok? Areia, né? Areia, somar aqui no AP, eu teria aqui 640 quilogramas de areia para 60 para, de 200 de argila. Ok? Aqui existe um cálculo de dispersão de argila, ok? Esse cálculo é aplicado através de análise de solo, ok? Análise de solo. E com base nessa análise de solo, você calcula o grau de população, ok? E aqui nós temos a relação silt-argila, olha que bacana, né? 200, e eu vou ter aqui o valor de 0,80, ok? A densidade do solo
se ali é importante, okay? Muitos eu tenho observado que alguns profissionais não tem como, mas a análise completa é importante ter. Se você verifica aqui 1,8, artigos de 2 e a ok? Especialmente para cada um dos horizontes. Aqui, especificamente, vou focar na relação ciência-argila. Por quê? Porque eu quero verificar se enquadra naquela informação, lembra aquela informação que nós escrevemos para descrever ali o latossolo? Porque nós podemos observar aqui, ó, que ele vai de... Então, ou seja, mostra claramente que não há mesmo uma apresentação do processo de visualização. Mesmo porque aqui tem outra informação de aumentando a relação de slide. Tá? Limite, está ok. Esse mesmo. Ok, vamos lá. Aqui, vou fazer uma análise. Meu professor, o áudio está cortando. Então, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pessoal. Oi. Oi, melhorou aqui? A internet está cortando esse material, porque eu tentei entrar pelo outro sistema que não deu sistema. Deu uma melhoradinha. Ok. Então vamos lá. Seguindo a sequência aqui, ó, a análise. A análise do solo, né, da química do solo, né, você vai montar também seguindo uma sequência que é aqui, ó, vai colocar novamente, né, a cada horizonte e subhorizonte, né, descrito aqui lateralmente. A posteriori você vai colocar ali, ó, a análise de água, ok? Posteriormente, análise de pH em água, análise de pH em cloreto de potássio. Repara, ó, não é o mesmo que o de cálcio utilizado na recomendação de fertilidade. Esse aqui é a análise específica para determinar lá a relação das cargas do solo, né?
Nós já fizemos isso lá no diagnóstico. Seguindo aqui a sequência, se vocês observarem, né, é inserido o teor de cálcio e magnésio, né, separadamente. E aqui no final, professor, mas está junto, sim, é porque na realidade o teor de magnésio provavelmente foi tão baixo, né, que praticamente ele quase insignificante, e eles colocou aqui como cálcio mais magnésio, ok? Não tem tanto problema aqui. O potássio já está sendo ministrado aqui no valor de centimol de carga, já percebe-se que o valor é baixo, né? O sódio, neste caso aqui, ó, também foi colocado aqui em centimol de carga, já está transformado, se você observar aqui dentro. Nós temos aqui o valor da soma de base, né? O valor do teor de alumínio, ok? O valor do teor de hidrogênio e o valor da CTC, né? Aqui já especificamente. E em sequência, nós temos ali o valor da saturação por base, nós temos em sequência a saturação por alumínio, e o P assimilável, que é uma análise específica que você vai fazer lá no solo e vai verificar. E aqui, neste caso, os valores foram insignificantes porque foram menores que 0,5 miligramas por quilograma. Ok? Então, vamos lá. Olha que bacana, né? Vamos focar primeiramente aqui na saturação por base, né? Então, você observa claramente que esse horizonte A não se enquadra como... Distrófico. Não, no plano de A, gente, pelo amor de Deus. Não se enquadra como achernozênico. Lembra lá que de cara aqui, ó, eu já sei que não se enquadra. Por quê? Porque precisaria ser pelo menos 65% para mais. Então, eu já descartei aqui, nem vou me perder meu tempo aqui, mas com o achernozênico. Pode ser qualquer outra coisa, menos achernozênico. Ok? Eu já vi aqui, ó. Aí eu vou olhando aqui as outras características da relação, ó. Aí sim, agora eu descrevo para você, ele apresenta como distrófico. Tem certeza, professor? Tenho, porque olha o valor do alumínio aqui, né? Ele é menor que 4. Então, de cara, eu não preciso nem olhar para a saturação de alumínio, né? Porque, ó, é de 25, não enquadra nem como 50, né? O único que apresenta aqui 57, ó, é o BC, mas eu vou lá para o alumínio, ó, ele é 1,7, também não se enquadra como alumínico. Opa, com exceção do último subhorizonte, olha lá, ó, com alumínio é 4,1, tá vendo aqui? E a saturação por alumínio é 80. Só o último subhorizonte eu teria ali uma caracterização do que? De atributo alumínico, né? Aí eu teria que fazer o cálculo do alumínio, teria que fazer o cálculo para ver se ele é alumínico ou alítico. Que forma? Pela atividade de argila. Ok? Então, olha só como é bastante importante você organizar os dados para você fazer a interpretação mais adequada, né? E aqui eu vou verificar o alumínio, né, comparando aqui as informações. E a minha CTC total, pode verificar que ela é baixa, né, menor que 17, como anteriormente é descrito. O meu alumínio, meu pH em água, ó lá, ele é ácido, mas um ácido ali próximo do fraco. A minha relação do meu pH, né, ó, comparando todos eles aqui, ó, o meu pH em água sempre é maior que o pH em CSL2 e KCl, em cloreto de potássio. Isso significa o quê? Que as cargas são positivas, né, meu solo é positivo. E logo abaixo, né, eu crio tem uma tabela específica que vai definir as características já da classificação de solo, ou seja, das análises de classificação de solo, que é ali, ó, o que nós chamamos de análise de ataque sulfúrico. Nós temos as informações do carbono orgânico, do nitrogênio, ok? E das relações moleculares, né? Nós temos o KI, o KR, a relação alumínio-ferro, ok? O ferro livre e o equivalente de cálcio. Então, pessoal, essa informação, vamos lá. O carbono orgânico, né? O carbono orgânico, lembrando a vocês que vocês podem utilizar como referência o teor da matéria orgânica da análise de rotina, ok? Desde que você converta isso aí em carbono orgânico. E você observa claramente, ó, que o teor aqui, ó, é 12,3. Então, para o horizonte A, eu já posso desconsiderar ístico, né? E posso desconsiderar o xenozênico. Não foi isso que nós fizemos anteriormente? E agora eu vou olhar o quê? Vou verificar, ele é fraco? Não, porque ele é maior que 6. Né? Vou verificar se ele se enquadra como úmico ou se ele se enquadra como proeminente ou moderado. Não é isso que nós vamos afirmar? Então vamos lá.
Então, você vai fazer o cálculo em relação à espessura, você vai fazer cálculo em relação à espessura, vai verificar se a espessura dele ele é conveniente para poder enquadrar aqui essa informação. Vai calcular a somatória, vai multiplicar isso aqui em relação à sua espessura, ok? Em decímetro, e vai verificar se esse valor é superior a 60. Então, automaticamente, eu posso dizer para você que isso aqui não se enquadra com 0,60, porque a espessura ela não é tão espesso assim para poder multiplicar este valor de 12,3 para ser maior que 60. Então, automaticamente, eu posso dizer que ele pode se enquadrar ali como proeminente ou moderado. Nós vamos ver isso mais para frente. Ok? Então, observando essas informações, né? O óxido de silicaína, pode observar que o valor 2,43, 2,25, 2,8, 2,9, né? Então, ou seja, ele tem um KI ali baixo, né? Simulando ali próximo de um latossolo, ok? Também próximo aí de uma relação das informações necessárias. Então, o KI é menor que 2,2. Você tem o KR aqui, ó, também que é menor, que é muito baixo. O meu óxido de ferro, ó, tá vendo aqui, ó, 35, né? Então ele se enquadra ali como ferro menor que 80 gramas por quilograma, ok? Na classificação dos óxidos de ferro. E você vai ter aqui numa última tabela, muitas vezes você não vai encontrar essa informação. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu preciso, só faltou uma informação aqui para vocês. Nessa tabela aqui anterior, pessoal, que a gente vai escrever, da onde saiu aqui o valor taxofúrico, né? O valor taxofúrico, óxido de sílica, óxido de alumínio, óxido de ferro, óxido de titânio, óxido de fósforo, óxido de manganês, né? Esses valores são solicitados especificamente ao laboratório que se faça exclusivamente para a classificação do solo, tá? São análises específicas definidas para isso aqui. Então, esses valores aqui, em seguida, aqui nós vamos utilizar para fazer os cálculos do KI e do KR, dos óxidos de alumínio e óxido de ferro, em relação ao óxido de ferro, ok? Para nós aqui, ó, a relação textural. O que é a relação textural, né? Para verificar ali a relação do horizonte B em relação ao horizonte A, né? Nós já fizemos isso na classificação do horizonte subsuperficial. Nós observamos aqui que é 2 para 1, né? 2,1, perdão. 2,1. Ou seja, praticamente é o dobro, né? Se você pegar o teor de argila do horizonte E, né, que aqui é o em relação ao horizonte B, ele praticamente é o dobro de argila. Então, claramente eu tenho ali um B textural. A relação do teor de argila do horizonte B e a relação do teor de argila do horizonte A ou E. Ok? E aqui, vamos observar aqui de onde saiu essa informação. Você pega aqui, ó, 220, ó, que é o horizonte E, e 440 do horizonte P, né? Conforme a espessura lá definida, né? Mas se você pegar aqui e inverter, ó, 440 dividido por 220 vai dar a relação de a relação praticamente quase o dobro, mais do dobro do teor de argila no horizonte B, que define claramente o que nós podemos descrever aqui como B textural. Ok? E além de tudo isso, nós temos a presença ali de serosidade, de moderada abundante nessa classificação, que foi observada lá na trincheira, né, através de dados morfológicos. Ok? Então, aqui a relação textural é igual a 440 dividido por 220. Então, temos uma relação de 2 para 1. Beleza. Então, vamos lá. A sequência do você classificar o solo e definir essas características. Primeiramente, né, identificar plenamente os atributos dos horizontes diagnósticos e os outros atributos referentes ao perfil a ser classificado, com base na descrição morfológica e dos dados analíticos para facilitar a entrada da chave para a ordem, subordem, grandes grupos e subgrupos e assim subsequente a classificação. Ok? Então a gente pode descrever ali como atributo diagnóstico, né, a informação bem clara. Foi observado lá. É constituído ali o perfil essencialmente por material mineral, né, porque todo material ali é composto de material mineral. A relação da matéria orgânica é muito pouca para definir isso. A atividade de argila, da fração de argila, né,
ou seja, é menor que 27 centimol de carga por decímetro cúbico, ou seja, a atividade é baixa, ao ser aplicado ali o cálculo da atividade de argila. A saturação por base, né, V% é menor que 50% no horizonte B, claramente distinguindo ali um horizonte distrófico, já que as características do alumínio também não se destacam, e nem do sódio especificamente. Existe uma mudança textural abrupta, né, já que a relação do horizonte BT1, né, é 44%, né, em relação a 22% da horizonte E, é praticamente o dobro, né? Então você claramente está definindo isso ali. E também há um caráter crômico, né? O que é isso? Você, na identificação do caráter crômico, o perfil apresenta a maior parte do horizonte B, excluindo o BC, matiz mais vermelho, né? Então, ou seja, a característica do cor do solo ali é uma matiz mais vermelho, 7,5YR, e croma maior que 4, caracterizando ali a presença de caráter crômico. E a cor e o teor de óxido de ferro, né? Então, se você vai observar ali a relação, né, que varia ali da presença do vermelho aqui, da cor vermelha, né? E vermelho amarelo, como eu já havia descrito lá anteriormente, na maior parte do horizonte B, exclusive o BC, e o nosso teor de solo é hipoférrico, né? Por quê, professor? Porque ele é menor que 80. Lembra da classificação lá, né? De acordo com a página 21 da Embrapa aqui de 2019, da Embrapa de 1999, tá, gente? Essa aqui é a classificação um pouquinho anterior, que eu estou usando como referência lá, né? Aqui, se você pegar aí no livro novo de 2018, né? Você vai verificar que a página muda, mas a referência continua a mesma. E, posteriormente, nós vamos verificar os outros atributos, né, dentro dessa classificação, para este perfil especificamente. Né? Então, o perfil apresenta ali serosidade comum, moderada, como foi observada no perfil, ver descrição morfológica, e pouca a fraca forte no 2BT. Né? A relação silite-argila é baixa, né, menor que 0,50, em boa parte do perfil. Os minerais alteráveis do horizonte B2 apresentam ali 10% de minerais alteráveis na fração areia fina, como biotita alterada, apresentando ali menos que 4% de minerais primários. Isso é uma classificação específica. Se não houver como fazer análise de mineralogia, não tem problema. A Embrapa ela faz porque ela tem um laboratório específico que auxilia nesse tipo de informação. No dia a dia, no campo, né, os laboratórios comerciais, eles já não são raros, são poucos que tem ali que são capazes de fazer mineralogia. E a reação do solo em relação ao pH, né, nós temos ali um solo ácido, já que o pH é menor que 5,6. Ok? Então, pode observar que a gente foi descrevendo aqui as relações que já foram feitas durante a classificação. Né? Professor, mas como que eu defino ali a atividade de argila? Lembrando, né, a atividade de argila é igual a CTC total multiplicado por 1000 e dividido essa informação pelo teor de argila em grama por quilograma, você tem o valor lá. E esse valor você vai comparar com o limite, né, com o fator de corte, para definir se a atividade de argila é alta ou baixa. Acima de 27, centimol de carga por quilograma é considerada alta e abaixo de 27 é considerada baixa. Ok? Seguindo aqui, nós temos ali a característica morfológica, né? Que você vai olhar no perfil para descrever ali as informações da serosidade, já que a serosidade não é observada em laboratório, sim no campo. E as análises químicas, né? Físico-químicas que você definiu ali na relação, lá na tabela de físico-química para definir essa informação. Ok? E nós temos aqui também as características morfológicas, né, que definem ali as mineralogias. E uma vez descrito ali a morfologia, né, os atributos diagnósticos, nos permite ali agora analisarmos os horizontes diagnósticos, né? E vamos começar com qual? Com o superficial, ok? Então, a espessura, né, especificamente o teor de carbono orgânico e a cor permite enquadrar o horizonte como A moderado, ver a definição do horizonte diagnóstico superficial, né? Então, se você olhar a espessura anteriormente apresentada lá, né, ela é menor que 20, automaticamente eu estou ali dentro de uma faixa
que ela descreve ali, pulando diretamente lá de cima para baixo, lá na última gaveta, porque só seria considerado qualquer outra informação específica se tivesse ali uma espessura, nessa espessura, se tivesse logicamente logo abaixo do, nós chamamos de material litólico, lembra disso? Então é bastante importante dar uma olhada no material na ficha de classificação da Embrapa, no livro da Embrapa, né, que ela descreve muito bem essa informação lá. E nós temos aqui, ó, o horizonte, posteriormente classificado o horizonte superficial, nós vamos para o horizonte subsuperficial. Beleza. Como nós descrevemos anteriormente, né, eu sei que o perfil tem ali um horizonte E, então eu vou usar ele para fazer a relação textural, que é o B sobre A, na verdade é o B sobre E neste caso, né, que essa relação foi 2:1. Logo, então, nós temos ali uma relação de horizonte B textural, conforme a classificação lá na informação do livro da Embrapa. Beleza? Pessoal, qual que é a importância de saber o B textural? Porque o B textural, né, eu já consigo inferir e separar boa parte das classificações de solo da ordem, né? Porque eu sei claramente que algumas classes de solo apresentam textural. Entre elas está a atual classificação os argissolos, os luvissolos, os... Esporosolo não é, já que a característica da drenagem não se enquadra. Planosolo não é, porque a característica da drenagem não se enquadra. Ficaria aqui quem? O argissolo e ficaria o luvissolo. Ok? Bem, para ser luvissolo, uma das características importantes é que a atividade de argila, né, ela é alta. Ok? E eu sei que a atividade de argila no meu solo aquilo é baixa. Então, automaticamente, eu posso definir que essa classificação é um argissolo. Ok? Então, lá. Então, aqui descrevendo lá no manual de classificação do solo de 99, né, que eu estou usando aqui como referência essa informação ainda, eu vou precisar atualizar isso aqui depois, né, as páginas 116 a 119 tem-se a chave para ordens, né, ver se o perfil não se enquadra em nenhuma das outras classes definidas na sequência da chave, somente na última classe, ou seja, o argissolo. Ok? Então, se eu não me engano, eu já disponibilizei esses livros em PDF para você, dos últimos materiais anteriores, que vale a pena dar uma olhada. Dentre aqui, ó, nós temos uma sequência lógica, né, na classificação, né? A chave para argissolo encontra-se no capítulo 6, né, na página 129 a 156, da Embrapa, 1999. Então, na sequência, vamos lá para o segundo livro categórico, eu preciso saber a relação, né? Primeiramente, uma das informações básicas para o segundo livro categórico é a cor, né? E nós vimos que no horizonte B, a cor predominante é a cor vermelha. Então, eu tenho ali a classificação do horizonte como argissolo vermelho, ok? Bem definido lá na característica da morfológica. Quando eu olhei para a ficha lá, quando a gente fez a classificação, a gente observou que a predominância no horizonte B, né, B textural, nós temos ali a presença de quem? A presença de uma coloração predominante vermelha. Então, ele se enquadra claramente com o argissolo vermelho, ok? Seguindo ali para o terceiro nível categórico, né, nós precisamos da informação considerada como a fertilidade dos atributos diagnósticos, né? E dentro dessas informações eu sei claramente que se enquadraria em distrófico, lembra lá que nós já observamos as informações? Então, automaticamente eu vou verificar que é o vermelho, argissolo vermelho distrófico, né? Por quê? Porque apresenta ali a saturação por base menor que 50%, e as características como a saturação por alumínio e teor de alumínio não inferem nessa classificação para definir como caráter com as características de alumínio, ok? Dentro dos primeiros 6 centímetros do horizonte B. Então, automaticamente se enquadrou muito bem aqui como argissolo vermelho distrófico, ok? E posteriormente, não, seguindo ali para o quarto nível categórico, né? Que neste caso eu vou observar ali que há ali uma característica interessante, que é uma característica especial, que tem ali uma relação abrupta, né? Por que uma abrupta? Porque ele sai do B, né? Ele sai do B já mudando o teor de argila para areia, praticamente. Porque ele vira um C ali, especificamente, né? Então, você verifica o quê? Que uma sequência, nós temos um solo argiloso em cima de um solo arenoso, uma sobreposição de material. Então, automaticamente, né, se você observar a sequência, você vai ver que é um argissolo vermelho distrófico abrupto, ok? Que apresenta-se ali nessa característica. Primeiramente, né,
seguindo aqui, para poder dar uma ênfase maior, né? Não, por que chegou aqui em se quadrar, né, no horizonte A, né, moderado? Primeiro, teor de carbono orgânico. Foi 12 gramas por quilograma, né? Se você observar aqui, ó, 12,3. Então, ele não se enquadra como ístico, não se enquadra como úmico, né? Porque a gente já fez uma prévia do local. Não se enquadra como xenozênico, por causa de saturação por base menor que 65. Só que a minha espessura aqui, ó, perdão, voltando lá, a minha espessura lá é só de 14 centímetros, né? Então, automaticamente, ele já vai direto para o moderado. Se eu observar aqui, ó, nós temos aqui o processo de diluviação e eluviação, não é isso? Que é ele de argila do horizonte A para o B, ou do E para o B, automaticamente gerando aqui a relação detextural, que é o processo de podisolização que daria a característica dos argissolos. Ok? Como definido aqui como argissolo vermelho com relação da cor, argissolo vermelho distrófico, né? E posteriormente, argissolo vermelho abrupto. Beleza. Então, leia atentamente a descrição, né, que é uma das coisas que eu gosto de citar aqui, né, é comparar as informações de 99, que foi classificado lá atrás, e transcrever aqui para 2018, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos pegar essa informação aqui, ó, uma similar, uma outra classificação aqui, ó, que é uma localizada, ó, a classificação a gente não tem, nós vamos iniciar do zero, né? Foi para campo, indo para campo, fez o levantamento da localização do município, do estado de coordenada, ou seja, a fazenda do senhor Álvaro Caldas Magalhães, município Benjamin, Constante, estado da Amazônia, janela 6, coordenadas 4 graus, 23 minutos, 36,9 segundos, do sul, e 70 graus, 01 minutos, 0,7,5 segundos oeste. Okay? A situação de declive do local, né, um terço inferior da vertente convexa, com 2% de declividade do perfil sob pastagem. Altitude em relação ao nível do mar, 85 metros. Né? A litologia, formação geológica, cronologia e material originário, né? Essas informações se pode fazer através de levantamento bibliográfico, próximo à região especificamente, né? Então aqui nós temos ali o silício, a formação geológica, a formação Solimões, a cronologia terciária, né? E o material originário, produto alterado de rochas supracitadas, ok? A pedrosidade coloca como se ausente, já que não foi observada. A rochosidade no local também não foi observada. O relevo no local é plano. O relevo regional é suave, ondulado e plano. A erosão no local não aparente. A drenagem imperfeitamente drenada. Olha a informação, imperfeitamente drenado. Significa que existe uma restrição de água aqui, ok? Então, automaticamente eu tenho uma noção aí de uma possibilidade de ter um solo ali hidromórfico, ok? Se eu pegar aqui a vegetação atual, né, que era a primária lá especificamente, então vamos seguir lá para o dado morfológico, né? Então, olha que bacana que é, né? 0,14, né, similarmente igual ao outro lá, só que muda as informações, né? Então eu tenho aqui a informação da areia franca, ó, olha a cor, Bruno, primeira primeira cor, depois aqui tem uma coloração variegada, a coloração variegada é tipicamente de ambiente hidromórfico, ó, né? Tem ali, ó, cinzenta claro, né? Cinzenta claro, cor cinza, que é, ou seja, mesmo sendo cor vermelho e amarelo, ó, ele vai olhando pela cor, é uma cor cinza. A textura especificamente, né? Ó, franco argiloso, predominante. Olha aqui que bacana, eu tenho aqui uma cor neutra, né? Claramente definido como cor neutra. Que cor neutra que define, né? É uma classificação na carta de Mansell, uma carta especial para as colorações para ambientes hidromórficos. Eu tenho a presença de mosqueado comum, ok? Mosqueado abundante, ou seja, eu tenho a presença ali de um material predominantemente, né, com presença de oxirredução. Se observar ali a análise da física do solo, né, vou observar ali a relação em relação às informações pré-definidas, né? Eu tenho ali, ó, areia fina, né, areia grossa, areia fina, o silt, argila. A minha relação silt argila, vou ter que fazer o cálculo de cada um deles, né? De que maneira? Vamos pegar o silt dividido pelo teor de argila, né? Eu tenho a relação aqui também
dessas informações, que vai ser a informação dada referente à análise de solo, né? Química. Então, essas são as análises laboratoriais. Com base nessa análise laboratorial, eu vou converter em soma de base, eu vou converter saturação por base, a saturação de alumínio, assim sucessivamente, e o pH assimilável é uma análise de laboratório. Eu vou observar aqui a relação aqui, ó, quando os valores são muito baixos de cálcio e magnésio, então apresenta-se, neste caso especificamente, como uma somatória do cálcio mais magnésio, ok? Ok, vamos lá. Relação do ataque sulfúrico, né? Esses valores são obtidos por análise laboratorial. Você pode observar que, neste caso especificamente, não foram realizados análise de todo o perfil. O ideal é que se encaminhe para o laboratório e solicite a análise de todos os perfis, né? Porém, a própria Embrapa, né, ela aceita que se faça menos amostras de sulfúrico devido ao custo das análises. O custo dela é muito caro, então não dá para ficar elaborando o cálculo aí. Mas então, quais são os critérios? Então, os critérios para você fazer, para definir quais são os horizontes, baseia-se nos horizontes diagnósticos, ok? Qual que é o horizonte diagnóstico que nós temos? O superficial, que é o horizonte A, você precisa dele, não tem como fugir dele. Do horizonte B, né? O B, nós temos que ter uma lógica para isso. Se eu tenho a presença de horizonte B, eu tenho que entender que a presença do horizonte B, eu vou ter que olhar se ele é par ou ímpar. Por exemplo, eu posso ter B1, B2, B3, isso é ímpar. Sendo ímpar, qual que eu vou trabalhar? Eu vou usar o do meio, ok? Sendo ímpar, eu vou usar o horizonte do meio como horizonte diagnóstico, porque ele vai ter ali uma fração proporcional, né, entre tanto o que está acima quanto está abaixo. E quando for par, professor? Quando for par, né, a lógica é a gente trabalhar pela seguinte sequência, né? Vamos trabalhar por aquele que tem a maior espessura, ok? Então, quando é par, eu uso aquele de maior espessura, ok? Então, uma vez que eu faço isso, então aqui ó, você pode observar que eu estou usando aqui, ó, par, ele usou o B2, tá vendo ali? Então, ele usou de maior espessura. E o C é um outro horizonte, né? Então ele vai ter que mandar para poder fazer uma reanálise disso. E com essas informações a gente vai fazer o cálculo do KI, do KR e da relação óxido de alumínio e óxido de ferro. Ok? E por fim, aqui nós temos a relação nessa saturação de alumínio menor que 0,1, de sódio de nitrogênio aqui, menor que 0,1, quantidade elétrica baixa. E por fim, não então, o legal aqui que é, eu adaptando com o material da Embrapa, né? Eu criei essas informações para que te ajude você a trabalhar passo a passo, ó. Identificar ali preliminarmente o horizonte, né? Com essa informação. Então, você quais atributos diagnósticos? Já vimos lá atrás, né? Alguns atributos diagnósticos. Sabemos como fazer a identificação. Então, vamos aqui inserir para poder definir isso, ok? Depois, quais outros atributos? Você vai inserir aqui, né? E quais outros atributos, informações referentes a essa informação. E, olha que bacana, vamos classificar o horizonte A, descrever essa informação, classificar o horizonte B, descrever essa informação, e por fim fazer a classificação conforme as informações. Ok? Deixa eu verificar se eu continuei aqui. Ok, vamos calcular a relação sítio-argila. Vamos lá. Lembrando, a relação sítio-argila, como calcula? Pega o teor de argila, de silto divide pelo de argila, e você vai colocar um por um aqui. Verificando como se funciona, como que é a relação. Ele pulou. Ok? Então aqui eu tenho uma observância, né, de verificar que a minha relação silto-argila, por mais que eu tenha, ela ainda é maior que 0,7, né? Então ela não vai se enquadrar ali especificamente num belatossólico, concorda? A princípio não. Então, vamos fugir dela aqui. Então a toda dela é maior que 0,7. Então a relação, né, B textural, né? Qual que é a minha relação B textural aqui? Eu sou obrigado, neste caso, a somar o B, né? Por quê? Porque a espessura referente ao horizonte A
Ele me pede que eu faça isso, ok? Eu tenho aqui uma relação de 256 por horizonte B. Se eu aplicar aqui, ó, lá na leitura, eu defino de que maneira? Ó, quando o horizonte A for menor que 15 centímetros, né, no nosso caso aqui ele é 14 centímetros. Quando ele for menor que 15 centímetros, né, eu preciso usar o horizonte, né, B, considerar o horizonte B, máximo de 30 centímetros do horizonte B. Então, ou seja, então, olha, se eu pegar o B1, ó, o B1, né, vai de 30 a 56, 30 a 56, qual que é a espessura? Dá 16 centímetros. Não, dá 26 centímetros. 26 centímetros, ok? Não dá 30, dá? Não, falta 4, professor. Então eu sou obrigado a coletar aqui também parte do horizonte B2, ok? Faltando parte B2, então para trabalhar eu vou fazer o quê? Uma média ponderada. No caso aqui, uma média aritmética. Pego o valor de 307 mais 368, somo e divido por 2. Então o total, né, a média do meu horizonte B, né, neste caso, para isso, especificamente, vai dar 265. Professor, se tivesse um B3, um B3 aqui, ele não entraria no cálculo, porque ele não se enquadraria ali nos 30 centímetros. Ele só entraria, né, se o valor fosse maior que 15 centímetros aqui, ó. Se o valor do horizonte A fosse maior que 15 centímetros, ok? Eu teria que trabalhar com o dobro do horizonte A. Digamos que o valor do horizonte A seja de 20, o dobro vai ser quanto? 40, ok? Então eu vou trabalhar usando essa referência, ok? Isso aqui está bem definido aqui. Tudo isso aqui, pessoal, está bem descrito lá no livro Manual de Classificação de Solo. Então, vou aplicar aqui. Então, a relação que nós temos, né? Se eu pegar aqui do horizonte, de um horizonte para o outro, né? Vai ser o quê? 1,27. Então, ele não se enquadra, não se enquadrou como horizonte com relação textural. Ok? Seguindo a sequência, vamos lá para a análise laboratorial da química, né? Vamos definir ela. Soma de base, né? Quem que é soma de base? Professor, é só pegar o potássio, cálcio, magnésio e sódio, tudo em centimol de carga e vou somar. Então, somando aqui, ó, esses são meus valores. Você percebe claramente que há uma diminuição na soma de base em profundidade, ok? Então, ou seja, não está vendo ali um deslocamento das partículas do cálcio e magnésio em profundidade. Ela está ficando sempre na parte superior. A síntese total, né? Se você observar aqui, ó, ele ainda é baixa, né? Está abaixo de 17, mas está ali, ó. A saturação por base, lembra da saturação por base? Olha o cálculozinho, ó. Se você observar claramente, ó, que bacana, né? Ele é baixo, né? Olha a saturação por alumínio. Lembrando que CTC total é com soma de base dividido CTC total. E a saturação por alumínio é alumínio dividido pela CTC efetiva. Ó, opa. Olha os valores, ó, acima de 50, professor. Que coisa louca. Olha o teor de alumínio, ó. Altíssimo, né? Então aqui eu tenho um caráter alumínico, né? Então eu tenho que considerar essa informação. E aí, para fazer isso, como que eu separo ele do alumínico e do ácido? Através da atividade de argila. Né? Vamos aplicar aqui a atividade de argila. Tanto um quanto do outro. Né? Se for maior que 20 centimol de carga por quilograma, é alumínico. Se for menor, é alítico. Ok? Se eu olhar aqui as informações, tanto um pelo outro aqui, vai dar alumínico. Então eu tenho um caráter alumínico predominando, né, neste solo aqui. Ok? Que se você observar aqui, ó, o horizonte B, né, que nos interessa, principalmente nas informações, tanto um com o outro, vai dar com caráter alumínico. A CTC total é baixa, 9,17. Observa-se que a relação de cálcio e magnésio, né, e diminui profundidade. A soma de bases diminui profundidade. A saturação por base também diminui profundidade. Né? A atividade de argila é alta. Vamos lá para o cálculo do ataque sulfúrico.
Olha aqui como bacana esse material. Eu pego a análise de laboratório, né? E quero determinar essas informações. Vamos lá. Primeiramente, os cálculos são esses, ó. Relação KI, óxido de sílica dividido pelo óxido de alumínio multiplicado por 0,1. Beleza? Vamos lá. Se eu pegar aqui o óxido de sílica, né? 87 dividido por 56 e multiplicar por 1,7, vou ter o valor especificamente, assim sucessivamente para cada um. O KR, vou pegar o óxido de sílica, né? Cadê o óxido de sílica aqui? 87, dividir pelo óxido de alumínio, 56, óxido de ferro, né? Cadê o óxido de ferro? 22, multiplicado por 0,637, aplicando aqui, você fazer a equação, vai ter aqui o KR. E o óxido de alumínio, né? Que aqui, ó, que é 1,57, tá, gente? Esse alumínio aqui era para estar aqui em cima do ferro, ok? É 1,77 multiplicado pelo óxido de alumínio dividido por óxido de ferro. Vamos efetuar o cálculo. Então, você observa aqui que o ataque sulfúrico, se você aplicar o cálculo aqui, vão dar esses valores. O KR dá esses valores. E o óxido de alumínio, em relação ao óxido de ferro, vão dar esses valores. Ok? Você observa aqui que o meu KR é menor que 2,2. Você observa também que o meu KI é menor que 2,2, o meu KR é menor que 2,2. Essa categoria aqui, ó. E o óxido de ferro é distroférrico. Por quê, professor? Porque o valor é menor que 80. O valor é menor que 80. Ok? Vamos lá. A relação textural, né, que a gente vai definir com base nessas informações. Você vai calcular lá a informação de 1,27. E agora vamos aqui para o passo a passo. Vamos lá, repetindo todo o procedimento. Quais foram lá os atributos diagnósticos? Né? Primeiro, caráter lumínico. Segundo, a atividade de CTC total é menor que 17, ele é baixo. Meu KI menor que 2,2. Meu KR 2, a característica de solo em relação ao ferro é distroférrico. Né? Os outros atributos, nós temos ali relação ciclo-argila maior que 0,7. Apresentaria um mosqueado comum. A atividade de argila é alta. Então, aqui agora a gente pode começar a trabalhar com essas informações. Né? Vamos lá. Primeiramente, qual que é o horizonte diagnóstico superficial? Já matou ali de cara com mar moderado, já que a profundidade é 0,14, lembra lá? 14 centímetros. Então, ele não se enquadraria nem especificamente em relação aos outros. Eu jogo lá em A moderado. Qual é o horizonte diagnóstico superficial? Né? Opa, nós temos ali um bem incipiente, professor. Por que é um bem incipiente, professor? Porque ele tem todas as características de um latossol, só que ao contrário. Vocês perceberam? Por mais que as características sejam similares à do latossolo, né? Meu KI aqui 2,2, né? A maioria das informações é o contrário. Então, ou seja, esse quadrão ali com bem incipiente. O latossolo não admite B menor que 50 centímetros, ok? Então, nós temos lá uma espessura de 45 centímetros. Então, automaticamente, ele se enquadra como bem incipiente. Ou seja, ele vai se enquadrar ali como cambissolo, áprico, atividade de argila alta, alumínico, gleico. Por que gleico, professor? Porque ele tem o caráter de gleissolo, já que a coloração implícita lá na classificação abaixo, lembra da abaixo do horizonte B lá, que tem no C lá, é uma cor cinza. E nós temos cores neutras. Então eu vou ter ali um caráter gleico. Não é o suficiente para ele definir como gleissolo, mas ele tem ali uma relação bem próxima. Ok? Nós temos ali uma textura média argilosa e ao ar moderado. Então, o que nós fizemos aqui, ó, qual a classificação neste solo no nível categórico 99 a 2018, né? Vamos lá. Nós temos a ordem, subordem, grande grupo. No primeiro nível categórico, nós temos ali na página 175, no segundo nível categórico, a página 176, aqui de 99, né? E terceiro nível categórico 180 e o quarto nível categórico
especificamente aqui. Então, gente, cambisolo áprico, atividade alta, alumínico, gleico, textura média, gelosa, moderado, eles é muito importante definir isso. Por quê? Primeiramente, vamos lá. Uma vez que eu defini essa classificação, que eu consegui identificar nela, quais são as vantagens de saber essa informação? Vamos lá. Primeiramente, é um cambisolo, é um solo raso. Ok? Então, as culturas que eu vou trabalhar aí, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Ok? Segundo, ele tem um caráter alumínico, né? Ou seja, isso aí está definitivamente na gênese, na pedogênese desse solo. Isso indica que uma das estratégias mais comuns nessa área, nessa propriedade, vai ser sempre ali a manutenção do controle do alumínio disponível, ok? Então você vai ter que sempre trabalhar ali com uma boa calagem, um bom trabalho especificamente, né, talvez uma gessagem, dependendo das características desse ambiente. Terceiro, a atividade de argila é alta. O que significa isso, né? Este é um solo cuja sua característica de pegajosidade, né, ele é muito alto. Então, qualquer prestação que tiver nesse solo, né, ele deixa esse solo pegajoso. Isso implica no manejo do solo, ou seja, ameaçou chover, começou a chover, para de trabalhar nesse solo, porque vai grudar nos implementos agrícolas. Então, você precisa esperar um tempo maior para poder liberar o tráfego de maquinário agrícola nessa área, ok? Gleissólico, né? Olha outra característica, o meu lençol freático, provavelmente ele tem uma característica de um lençol freático um pouco raso, ok? Então, por causa da tonalidade da cor específica ali. Então, essas informações são extremamente importantes, né? Porque você começa a trabalhar numa relação direta no que nós chamamos da informação de manejo de manejo da propriedade. Então, vale muito a pena você ter a informação da classificação de solo. Por quê? Porque você está falando da pedogênese, está falando da genética desse solo, né? E uma vez que você entende a genética desse solo, você pode montar estratégias de gerenciamento mais apropriadas para o solo em questão. Ok, até aqui? Desculpa aí. E agora eu abro a vocês, né? Eu vou fechar aqui a nossa gravação